Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Mesa Quadrada especial de Copa do Mundo, fim de primeira fase de Copa do Mundo. Hoje não temos o Wendel Guiducci na apresentação, mas estamos muito bem acompanhados hoje com o educador físico Anderson Ock como convidado. Tudo bom, Anderson? Tudo bom, prazer. Obrigado. Pela participação, obrigado por estar. Também ao lado do Renato, da Tribuna de Minas, Renato Salles, e Gustavo Godinho, da CBN Juiz de Fora. Beleza, Rodinho? Também presença ilustre, né? Primeira vez Gustavo participando e agradecendo o convite aí também. Bom, pra gente fazer uma avaliação dessa primeira fase de Copa do Mundo, né? Terminou nessa quinta-feira com os dois últimos grupos. Vamos falar do que está mais quentinho agora. Bélgica e Inglaterra fizeram uma partida 1-0 para a Bélgica. As duas seleções pouparam, né? Mas a Bélgica caiu na chave do Brasil, né? Então, nas quartas de final, podemos ter um Brasil e Bélgica. Se houver a lógica. Fala primeiro como é que ficou essa parte das oitavas de final, no modo raiz, não no modo Nutella, igual o Del, né, com o celular. Vou fazer aqui no... A Bélgica vai pegar o Japão, segundo colocado do grupo, por conta de cartão amarelo, né? Primeira vez que isso acontece, né, do fair play. A gente esboçou na última rodada por várias vezes, né? No jogo de ontem da Alemanha, no grupo da Alemanha, aliás, todo mundo simulando a possibilidade do Boateng ser o fator decisivo ali. Não foi preciso, mas hoje se fez presente o fair play. Eu acho uma maneira bacana de desempatar, melhor do que o velho cara coroa. É verdade. Enfim, eu acho uma forma bacana e você premia também o futebol bonito, o futebol limpo. Você chegou a acompanhar algum dos jogos hoje, Anderson? Cheguei. Acompanhei quase todos. Você viu Inglaterra e Bélgica as campanhas, né, de Inglaterra e Bélgica? O que você tem achado dessas duas seleções? Não é muito diferente do que a gente ouviu falar que aconteceria, né? Que a Bélgica viria forte, a Inglaterra meio que uma surpresa, apesar do nome da tradição, não veio como nenhuma favorita, mas se fez acontecer dentro da competição. Assim, eu acho que hoje o cuidado ali é com a Bélgica mesmo, né? A Bélgica tem mostrado que tem um grupo forte, não tem jogador nenhum que seja muito destacado dentro do elenco, mas tem um grupo muito bacana, um grupo muito certinho. Espero que se o Brasil, e a lógica que a gente falou, não acontecer, né, de passar pelo México, pode ser um adversário encardido se pegar lá. Acho que a Bélgica é a melhor campanha da Copa, né? Fez uma campanha com 100% de aproveitamento e jogando muito bem em todos os partidos, mesmo hoje. Talvez tenha sido a mais regular, né, nos mais jogos, regular, né? Desde 2014 que a gente já vem comentando que a seleção da Bélgica tem grandes nomes, né? Toda geração da Bélgica é a melhor da história. Essa geração da Bélgica vai dar trabalho. Essa vai dar trabalho. Mas eu acho que nessa Copa ela está dizendo mais do que veio. Ela foi muito consistente, fez uma primeira fase impecável, 100% de aproveitamento, bateu uma seleção, embora não seja tão boa, mas tradicional como a Inglaterra, num jogo que era interessante, mesmo com as duas equipes poupando, era interessante para os dois, porque ia definir um adversário mais forte ou mais fraco. Eu acho que a Bélgica veio muito forte. E a tendência é a gente ter um grande jogo nas quartas Brasil e Bélgica. Esse jogo da Bélgica contra o Japão é na segunda-feira, depois do jogo do Brasil. O jogo é às 3 da tarde, o jogo do Brasil às 11 da manhã, né? Bélgica e Japão. No outro lado, o segundo colocado do grupo da Bélgica, a Inglaterra, vai enfrentar a Colômbia, que depois de um início com aquela expulsão do Sanches, perdeu para o Japão, conseguiu se recuperar, né? Apesar de não contar com o James Rodrigues durante o jogo por conta de lesão, né? Voltou a sentir lesão. Mas a Colômbia conseguiu essa recuperação, né? É bom mais uma seleção sul-americana avançar, né, Anderson? Claro, né? Agora vamos ver, né, se a tradição, os números estatísticos mostram que daqui para frente no confronto com times europeus e etc. vai conseguir também avançar um pouco mais na competição, né? Porque os números são bem desfavoráveis para a gente. O que dá para projetar desse jogo, Colômbia e Inglaterra? Vocês têm algum palpite? A bola aérea do futebol inglês, o artilheiro da Copa Kane, e a bola aérea do Mina, né? Que ele entrou na Colômbia para mudar o destino. Né? O artilheiro da seleção na Copa foi decisivo na classificação. Eu acho que a Inglaterra é favorita, né? Pela escola, pela tradição, pela campanha que fez também na primeira fase, pelo momento. Eu acho que a Inglaterra é favorita, mas a Colômbia tem condição sim de engrossar. Até pela forma como vem a classificação, é uma forma que motiva muito a equipe. Aquilo que a gente fala que une grupo e é mata-mata, amigo. Mata-mata, tudo pode acontecer. Aposto na Inglaterra, mas a Colômbia está vindo. E tem aquela questão também de ser o futebol sul-americano, que quando chega na fase mata-mata, eles acabam jogando mais com o coração mesmo, né? E se precisar, eles fogem um pouco da razão. Mas eu acho legal a gente citar também que eu acho que questão do grupo, tanto da Inglaterra quanto da Colômbia, se a gente for analisar,
Eu acho que a seleção inglesa, por enfrentar a Bélgica, infelizmente, teve a questão de poupar alguns jogadores, então a gente não viu aquele confronto que todo mundo esperava dos grandes europeus, que a gente até brinca que era a disputa da Premier League, né? Que só da Inglaterra, dos 23 jogadores, os 23 atuam na Premier, e depois da Inglaterra a gente tem a Bélgica com 12 jogadores. Então, assim, e o grupo da Colômbia, eu acho que a Colômbia era para ser favorita com 100% de aproveitamento, na minha opinião. A Polônia que decepciona muito, né? Exatamente. Conseguiu só esse resultado em magro de 1-0 agora na manhã de hoje aí, mas... Aliás, faltando 10 minutos para esse jogo entre Polônia e Japão terminar, eu fui colocar lá na partida para ver se o Japão ameaçava marcar um gol, ou se a Polônia mesmo seguia atacando, né? Porque um gol ali mudava tudo, né? Porque se o Japão sofre mais um gol, o Japão, por outros critérios de desempate, acabava perdendo o segundo lugar para o Senegal. E os japoneses, eles reuniram, 3 japoneses defensores se reuniram, começaram a triangular a bola no campo defensivo, e os poloneses não pressionavam, não buscavam recuperar a bola. E aí ficou guardando as devidas proporções, foi um França e Dinamarca um degrau abaixo. Jogo de compadre, né? E aí a torcida começou a vaiar, e os últimos 10 minutos de jogo, contando os acréscimos, foram de vaia das arquibancadas, por conta desse contexto, né? Até Japão porque, tranquilo. eu não sei se tem números estatísticos disso, com certeza tem, mas eu não os tenho. Né? Porque eu acho que na primeira fase, eu acho que nunca teve tantos jogos decididos nos últimos 5 minutos. Tanto gol saindo com 47, 48, ainda mais agora que a FIFA estendeu mais assim, esse critério de compensação de acréscimo. O VAR, né, faz com que exatamente. Os acréscimos 50 pelo menos. Então, assim, tem tido muito gol no final, então acho que o pessoal, pelo sim, pelo não toca, fica tocando bola e vamos esperar o apito final, né? Nesse grupo, o Bruno, acho que teve a grande lástima dessa Copa, pelo menos para mim até aqui, é o fato de a gente não ter visto nenhuma seleção africana avançar às oitavas. O Senegal chegou com boas condições até para conseguir classificação, mas acabou não vindo. Foi uma surpresa mesmo. Acho que não acontece isso desde a década de 80, muito tempo não acontece isso. Essa ausência 86, do continente africano nas oitavas. Sofre no parênteses, a gente tem essa comparação que eu acabei me lembrando aqui do Dinamarca e França. Era o trio brasileiro, né? Era o Van Gaal daqui de Juiz de Fora que estava no jogo lá também. Né? E aí eu conversei com ele no dia seguinte, eu brinquei com ele e falei, cara, pelo histórico do jogo, a facilidade que foi, porque a gente conversando, os critérios são muito em função de como você vai no jogo para novas escalas dentro da Copa, né? E aí eu falei, nossa, dependendo desse jogo, pelo menos na próxima fase, mais um jogo você faz. Né? E apesar da lamúria, pelo fato de não ter o continente africano nas oitavas, o Senegal caiu também um pouco porque se acomodou. Chegou um momento que o empate estava satisfazendo. No segundo tempo, né? Começou a tocar a bola de lado, sentar na bola, botar a bola do regulamento embaixo do braço e foi castigado. E ó, soberba de um time que não pode ter, né? Senegal colocar a bola debaixo do braço é o fim, né? Que ponto chega? Você citou o nome, o Van Gaal, né? Que você conhece muito bem, inclusive profissionalmente, né? Exatamente. Você conversou com ele antes da Copa? A gente conversa todo dia a gente se fala, é porque tem um fuso. Quando eu lembro, às vezes, de entrar em contato com ele, já é de madrugada lá e a gente esquece. Mas quase todo dia de manhã a gente conversa. Porque a esposa dele, Maria, lá na academia, então eu chego lá, geralmente ela tá com ele no WhatsApp e tudo, e a gente acaba tendo um papo. Ele já fez, Anderson, algum comentário sobre a Copa, alguma curiosidade? Falou um pouco dessa polêmica do VAR, que acho que é polêmica no mundo inteiro, eu não sei se ele, como integrante do trio de arbitragem, percebe como o mundo está avaliando o VAR, mas ele já abordou isso de alguma maneira? Uma coisa que o do H seria muito categórico, ele é um cara muito reservado demais, né? E assim, e cometido nas palavras também, porque ele sabe que hoje em dia pode se usar até contra, né? Mas assim, todo jogo que ele vai, o pedido que ele faz a Deus é para não usar o VAR. Para não precisar usar. Então o jogo igual foi o Dinamarca e França, que foi um jogo meia boca demais, que não usou, acaba depondo a favor. Pode ser que ele tenha errado. Sim, entendeu? Então que não aconteça o uso do VAR. Esse é o primeiro pensamento dele. E assim, é meio competitivo, né? Isso ele não fala com todas as palavras, mas a gente entende que qualquer meio profissional há sempre aquela assim, um pouquinho de tentativa ou de pensamento para algum trio R, porque nem todo mundo vai fazer uma final, uma semifinal. Os critérios vão ser esses. E assim, ele vai sendo avaliado. Exatamente, velho. A durabilidade dele lá dentro vai ser de acordo com quanto vai acertando. Por mais que a gente torça por ele, eu não gostaria que ele fizesse ele vai torcer contra o Brasil. Então a gente vai ter... Eu só gostaria de torcer contra o Brasil se eu tivesse certeza que fosse ele, porque também não tem, né? Uma dessa a gente perde 2 vezes, não perde o trio brasileiro. Mas é legal, só pra gente fechar esse assunto do Van Gaal,
que o trio brasileiro fez história, né? No futebol brasileiro a nível mundial, porque ele nunca tinha repetido Duas Copas um trio. Tem árbitros que já fizeram 2 Copas, mas repetir um trio é a primeira vez que acontece. Essa Copa tá cheia de curiosidades, assim, da primeira vez, já quebrou recorde. Sim. De gols contra, recorde de número de pênalti. Mas você sabe uma coisa que eu não ouvi ninguém falar agora? Eu estava até conversando, hoje de manhã eu tive numa TV fazendo um bate-bola também sobre a Copa, sobre a bola. Né? Era Jabulani, era não sei o que, toda a bola da Copa com problema. Ela voltou a ter o nome da Copa de 70. Isso, mas não se fala assim que a bola faz efeito, que a bola é instável. Não se tem mimimi de bola esse ano, né? Pelo menos até agora. É verdade. E ela tem no Telstar. É até o Star 18, que faz uma reminiscência até o Star da Copa de 70. Isso. Que eu não vou lembrar o número, que tinha o número também. E tanto que ela emula aqueles gomos, né? Sim. Ela emula aqueles gomos. Mas imagina se nessa Copa a gente tivesse que discutir tanto a questão da bola, quanto também do VAR. Então a gente teria aí vários problemas envolvidos, já está tendo muito assunto. E eu acho que ia botar mais fogo aí na... É verdade. Bom, finalizada a primeira fase da Copa do Mundo, assim ficaram os confrontos das oitavas de final. Uruguai e Portugal, tá aí acho que um dos confrontos que talvez os mais equilibrados, não sei se vocês concordam com, mas um Uruguai de uma camisa muito pesada, né, e um Portugal que vem o Cristiano Ronaldo muito bem, apesar de ter perdido um pênalti no último jogo, né? Confronto muito equilibrado, né, Anderson? Eu só discordo um pouquinho das camisas muito pesadas. Eu acho que são 2 camisas muito só parecidas. Não, a do Uruguai, a camisa do Uruguai é muito pesada. O patamar deles, hoje em dia, estão muito parecidos do patamar. É um jogo que pode, no meu modo de ver, dar qualquer coisa. Além de Uruguai e Portugal, nós temos França e Argentina, outro jogo bom de assistir também, que vai abrir as oitavas. Essa chave lá tá cascuda, tá bastante jogo. França e Argentina, 2 campeões do mundo. A França passou com uma certa tranquilidade, a Argentina vem naquela ascensão na competição, numa vitória heróica, histórica. Eu acho que também tende a ser um bom jogo. E acho que assim, a característica dos 2 times encaixam para um bom jogo. Eu acho que pode ser talvez o melhor jogo das oitavas. Sem dúvida. E aí, Brasil e México, Bélgica e Japão. Esses jogos, falando desses 4 primeiros, porque o Brasil ele pode enfrentar Uruguai, Portugal, França e Argentina em uma semifinal. Claro, vamos pensar jogo a jogo, mas são 4 dos possíveis adversários, dos adversários possíveis do Brasil em uma semifinal. Nas quartas de final, o Brasil vem passando do México, pode pegar Bélgica ou Japão. Do outro lado da chave, aí vem Espanha e Rússia, um dos confrontos da oitava. Croácia e Dinamarca. Croácia também vem muito bem na primeira fase, né? Uma das vezes, exatamente, surpresa. junto com o Uruguai e agora com a própria Bélgica, são as 3 seleções com 100% de aproveitamento. E passando de uma Argentina da forma que venceu, né? Apesar da desorganização da Argentina, mas venceu e convenceu, né, a Croácia. Suécia e Suíça, aí inclusive um do grupo do Brasil, e Colômbia e Inglaterra. Desse lado, acho que esse lado do grupo tem menos seleções de camisa, né? Menos seleções de tradição, né? Tem a Espanha, a Rússia tá como anfitriã, né? Mas não tem história na Copa do Mundo. E aí, uma Suécia, mas que também não tem muita história recentemente não tem grandes papéis em Copas, né? E a Inglaterra, só que a Inglaterra é o que a gente já falou também, né? Vamos ver até onde que vai a Inglaterra. Por exemplo, a Alemanha aí tá, mas... Sem dúvida. Talvez a gente comentar, é muito engraçado que desde a Copa quando a Itália foi campeã em 2006, se a gente for parar para pensar em 2006, a Itália foi campeã, mas na Copa de 2010 saiu na fase de grupos. 2010 a Espanha foi campeã, 2014 saiu na fase de grupo. A Alemanha campeã em 2014, saiu na fase de grupo dessa em 2018. E acho que além de não termos nomes tão tradicionais, talvez mais tradicional seja a Espanha, também não tem tantas boas campanhas dentro dessa Copa. Talvez a maior seja a da Croácia. Fica mais imprevisível de você comentar um pouco essa chave de lá que cruza com a chave do Brasil na final. Sem dúvida. Falando da seleção brasileira, antes disso, só para finalizar, o primeiro jogo das oitavas de final ocorre no sábado, amanhã não tem jogo. No sábado, às 11 da manhã, as oitavas serão abertas simplesmente com França e Argentina. Tá de ótimo tamanho, né? 11 horas da manhã vai estar todo mundo na frente da televisão para acompanhar esse jogo. Você tem algum palpite, Anderson, pelo menos do que você está esperando para esse confronto? Eu esperar sempre contra a Argentina, né? Isso é muito óbvio, né? Mas não, agora falando sério. A Argentina vem capengando, né, a trancos e barrancos, mas a gente vai ficar sempre com aquele discurso assim, pode acontecer qualquer coisa, a qualquer momento, o time engrenar de novo, porque se a gente vinha 2 meses atrás, o nosso discurso era totalmente diferente em quem eram os favoritos, e aí, igual bem ele citou, a Alemanha já ficou pelo caminho, e outros times não apresentam a Espanha, não mostrou tudo que se esperava dela também. Então, assim, eu acho que a Argentina pode ser aí
um adversário bem chatinho também nesse Tem um jogo tal de novo. Messi também, né? Que, É. que a gente não sabe os Só dois primeiros se jogos. desinchar. Se realmente resolve jogar, né? Mudar a tradição, quebrar mais um tabu de Copa, né? Resolve ser o cara da Copa daqui pra frente aqui, né? E mostrar pro que veio. E eu gosto muito da característica de futebol argentino, que é o futebol sul-americano. Eu acho que tende a crescer em mata-mata, dar o sangue, dar a vida. Então é difícil de fazer uma aposta. Essa geração francesa também é muito boa. Faz uma boa Copa. É isso que eu ia falar. Se a gente for analisar a questão dessa Copa agora, desse ano, acho que a seleção francesa ainda está Talvez esteja um pouquinho acima da esperava, mas Sim, está acima da gente. sem dúvida acima da Mas gente. é engraçado que a equipe que veio, pelo menos dita como a titular, já teve muita mexida, muito já bem, foi, os né? nomes pesados já foram pro banco, depois trouxe de novo o pessoal mais velho para dar um encorpamento no time de novo. Quer dizer, eles mesmo parece que não se acharam ainda a equipe ideal, mesmo estando bem falado, estando bem, um time bem A Argentina organizado. também passou por isso, né? Nesse último jogo, na hora que precisou da vitória a qualquer custo, teve que recorrer a medalhão, escantearam até o treinador, ó, quem vai comandar. Hoje eu vi Quem é o algumas clube? imagens também, não sei se vocês viram também, do Messi na beirada do campo. Conversando com o Sampaoli. O Sampaoli, uma Teve um sugestão de uma beijinho, entrada. Coloca o e Kun, etc. coloca o Kun Exatamente, Agüero, né? Quem faz a leitura labial diz que pode ter realmente... pode estar falado fragmentado aquela isso. frase, né? Não dentro de um contexto ter pego só aquilo, mas ficou, no mínimo ficou esquisito. Ele pediu para eu colocar o Agüero, ele estava xingando o treinador. É o primeiro nome. Mas pelo contexto, pelo que vive a Argentina, a gente pode esperar qualquer coisa, realmente, né? Mas, agora sim, falando de seleção brasileira, Brasil e México, Anderson, o que você está esperando desse confronto? O México, historicamente, sempre complica um pouco, né? Causa dificuldades ao Brasil, a frase né? de sempre, né? Joga como nunca, perde como sempre. É a frase de sempre mesmo. Só que eu acho que esse ano pode ser diferente. Infelizmente, eu vejo o México esse ano um pouco mais forte. É igual a gente estava falando do próprio Uruguai, eu tô achando o México um time mais embaçadinho também para esse ano. Agora, vamos ver muito quem que vai ser o time do Brasil, né? Quem consegue voltar, Marcelo volta a tempo, né? A gente vai ter que manter ele fora do time, apesar de que eu, particularmente, a gente no meio dos amigos tudo, eu tomei muita pedrada com o meu questionamento, mas eu achei por um momento até bom o Marcelo no último jogo ter saído tão rápido. Eu estava achando uma avenida muito grande nas costas do Marcelo, um cara que apoia muito bem, mas a gente estava ficando meio resbardado na esquerda, ele toda hora era susto por ali. Pelo menos quem entrou a gente sabia que ia ficar mais, não tinha aquele poder de ataque. Minimiza o risco do contra-ataque. Exatamente. E como a gente do meio pra frente é muito forte, vamos fechar a casinha lá dentro, deixa os caras vão resolver lá na frente. E foi mais ou menos o que aconteceu. Não sei se o México vai vir com a postura que veio, por exemplo, contra a Alemanha. Então, assim, eu acho que vai muito depender de como o México vier para o jogo também, se vai facilitar ou não o jogo do Brasil. E é certo, né? Se eles vierem muito fechadinho, fizer 2 linhas de quadro lá e tudo, e o Brasil começar o tempo passar e não fizer gol, a grande chance... Quando empolga, pega demais. É um time, eu vejo o México um time muito mais encaixado dos 3 anos pra cá. Até se a gente for comparar quando o Ochoa sumiu. E sempre foi um jogo encardido com o Brasil, né? Sempre foi. um Até time o chato. 0x0 que o Ochoa foi o destaque do jogo. Mas eu acredito assim, o Brasil teve várias perdas. Se a gente for contar aqui, a gente pelo menos 3, 4 a gente tem. Então, assim, mas o Brasil ainda é uma seleção ao nível acima do México, mas o México sempre complicou a gente. E tem isso também. Mas eu acredito que a seleção brasileira melhorou bastante no último jogo. Não digo bastante, mas assim, em alguns aspectos a gente pode ver. O Alisson, por exemplo, ele teve um pouco mais de atuação do que nos outros 2 jogos, pelo menos no meu ponto de vista. Mas ao mesmo tempo ainda assim ele inseguro. Então assim, a gente tem algumas posições que a gente fica com o pé pra trás. E o time do México é um time, além de um time encaixado, é um time muito rápido. E que fica ali, será que a zaga do Brasil vai segurar dessa vez? A Sérvia é um time, uma seleção mais... Não é minha área de domínio, mas você pegar um pouquinho da psicologia do esporte aí, eu tive a impressão no último jogo que o Brasil estava mais leve com a saída da Alemanha. Eu não sei se também... Alguém apagou. Exatamente, desencarou o negócio e falou assim, pô, não vamos cruzar, se sair agora também, eles saíram primeiro. Eu não sei acho como é que isso até funciona o mentalmente. torcedor. Claro que o torcedor numa Copa do Mundo jogar na Rússia não passa tanto esse clima para torcida, mas até o torcedor aqui no Brasil, quando a Argentina passa da forma que passou, ficou todo mundo, opa, se o Brasil cai amanhã vai ser pesado. Mas tem a Alemanha no meio do caminho, que a Alemanha paga o mico da vez. Bom, se a gente perder não vai ser tão ruim assim. Minimiza um pouco, com certeza. E eu acho que isso psicologicamente afetou os jogadores. Eu acho que os jogadores se sentiram mais leves. É engraçado que a gente estava vendo assim, eles cantando o hino nacional. Sei lá, pode ser uma viagem, né? Eu tava parecendo que o pessoal tava com um semblante já menos carregado, né? O Neymar já rindo quando começou o Capela no final, não sei o quê. Sei lá, eu acho que agora isso pode também ter um fator psicológico bacana pro Brasil também. Se sentir menos obrigado a vingar alguma coisa, a ter que cruzar. Acho que a coisa pode fluir.
Mais um tema de debate nesse duelo entre Brasil e México. Não sei, queria saber a opinião de vocês. Também a do Renatinho, um pouquinho de provocação, corintiano Renatinho. Porque houve, há um tempo atrás, um São Paulo e Corinthians, São Paulo de Osório, Corinthians de Tite. E deu Osório. O Osório, o fato dele conhecer muito bem o futebol brasileiro, ele conhece muito bem, por exemplo, o Fagner, ele conhece muito bem as características dos jogadores que jogam. Apesar de que hoje todo mundo sabe quem joga na seleção brasileira. De alguma forma isso pode beneficiar o México? Se deu Osório num jogo, deu taça no Parque São Jorge, lá com o Tite levantando. Eu acho que isso é mais importante. Ajuda, mas qualquer treinador do mundo que joga com a seleção brasileira conhece a seleção brasileira. A seleção que é a vitrine do mundo inteiro, principalmente depois que o Tite assumiu, ela passou a ser respeitada, voltou a liderar o ranking. Ou seja, assim como os treinadores que enfrentaram o Brasil na primeira fase conhecem o Brasil, o Osório também conhece. Eu acho que não vai ser um grande fator, não. Acho que o México vai dar trabalho por tudo aquilo que você falou aqui. É uma equipe que vem crescendo. Essa Copa parece muito um sanduíche, né? Antigamente você tinha um patamar aqui em cima, outro no meio e outro embaixo. Essa Copa não, igualou. O México chegou aqui. O Brasil, se ele não caiu de nível, ele está estável. Então a dificuldade a gente vai encontrar exatamente por isso, por esse grande equilíbrio que essa Copa está demonstrando. Claro que o Osório conhecer o Fagner, vai ajudar, mas não é preponderante. E se a descoberta fosse um fator tão importante assim, o Dunga tinha vingado na seleção, né? Porque mais do que eles traziam gente que ninguém estava acompanhando o futebol, era surpresa para todo mundo. É verdade. Né? E a coisa não aconteceu. Aliás, ele trouxe o Alisson, né? Até foi criticado por isso, mas acabou dando certo no final. Não, mas com a seleção dando certo, o coletivo dando certo. Há muitos jogadores que o Dunga deu a primeira oportunidade que está funcionando na mão do Tite. Não funcionar na mão do Dunga, eu acho, por uma falta até de capacidade de diálogo com ele. Você percebe hoje que qualquer um que entra corre também pelo Tite. Eu não via ninguém correr pelo Dunga. Havia uma ojeriza entre o grupo. Eu vi o jogo do Brasil na Copa América dentro do estádio, que assim, era um grupo que não tinha aquela unidade dentro de campo, não era coeso, com um banco de reserva, não conversava. Isso fazendo um paralelo, pode ser que eu esteja errado, se tiver, vocês me corrijam, eu vejo isso um pouco hoje na Argentina. Sim. Eu acho que é uma comparação que faz sentido. Você viu o São Paulo de vibração fria, ninguém foi pra cima do cara, ninguém foi comemorar. Ele foi até escanteado nesse último jogo. Quem escalou o time foi o grupo. Tá na hora de voltar com o Higuaín, tá na hora de escalar o Di Maria. Quem escalou foi o grupo. Então eu acho que o Tite tem o grupo na mão, como o Osório também deve ter, enfim. Eu acho que não vai fazer tanto essa diferença. Antes de pedir o palpite de vocês para essa partida, aproveitar mais uma vez também na questão da sua profissão, educador físico, Anderson, questão do Neymar. Tite falava inicialmente que nas oitavas de final esperava o Neymar próximo do 100% ou do 100%. Para um jogador de alto nível, depois de 3 meses parado por conta de uma fratura que ele nunca havia sofrido, inclusive, mas 3 meses parado, um tempo que ele nunca tinha ficado também sem jogar. Volta na seleção, né? Jogou uma partida só pelo PSG, né? Voltou na seleção realmente, com os treinamentos. O que você acredita, como é que você tem visto essa evolução física do Neymar e que ponto você acredita que ele pode estar nesse momento, se a gente pode falar em 100%, também por questão de ritmo de jogo? Eu acho que o discurso do Tite, se ele é porta-voz do preparador físico, a gente tem que respeitar, né? Porque eu sou muito de respeitar como funciona um clube internamente. Até uma substituição que às vezes a gente questiona, botou fulano, cara, você não está no dia a dia dos treinamentos, você não vê quem está melhor nos treinamentos e tudo, a gente vai pelo achismo, às vezes pelo nome, etc. No caso da preparação física do Neymar não é muito diferente. Eu quero acreditar que o preparador físico, em comunhão com toda a comissão técnica, fala, ele está tantos por cento. Se te perguntarem, fala que ele está tantos por cento, que não chegou a 100% ainda, tudo, para ter mais ou menos um discurso afinado. Se é isso, ótimo. Se não é, e o Tite está fazendo esse tipo de averiguação com um destino aí a ser achado, eu não acredito. Eu acho ainda que a preparação física ela é muito complexa. A gente que bate pelada, você vê que você jogar bola no tempo, o ritmo do jogo, o tempo de bola, isso tudo conta muito. Né? Mas por um outro lado também, a gente tem que lembrar que já teve amistoso, ele jogou um pouquinho de amistoso também, ou seja, ele já tem pelo menos 3 ou 4 jogos entre jogos inteiros e amistosos. Ritmo de jogo ele não perde mais. E a parte de preparação física, tem que pegar também esse tempo que ele ficou parado, porque a lesão que ele tinha no pé, se ele conseguiu suprir, ele pode ter se exercitado muito não usando o pé, né, fazendo toda a parte de fortalecimento muscular, musculação, trabalhos aeróbicos que são dos membros superiores e tudo, ele mantém um nível mínimo cardiovascular, fisiológico bacana e tudo. Isso aí fica com uma janela menor para voltar próximo dos 100%.
Então, assim, tudo que a gente falar, não tendo acompanhado, não tendo uma planilha, onde tem lá o macrociclo, o mesociclo, o microciclo, tudo é meio, tudo no campo da subjetividade. Eu não me arriscaria a falar não, porque você pode estar entrando no campo de outro profissional e ser ingrato com ele. Eu queria pegar um pouco o gancho da pergunta que tu fez, Anderson, e pode responder da mesma forma que você não vai ter disposição de todos os dados dos atletas. Mas algumas seleções, inclusive um jogo que acabou agora da Bélgica e Inglaterra, conseguiram poupar jogadores na última rodada. Diferentemente do Brasil, que por conta do tropeço na estreia da Copa, do empate na estreia da Copa, se viu obrigado a vencer a última partida para seguir na competição de forma tranquila. Numa competição curta, de 7 jogos previstos em 30 dias, faz de fato muita diferença você poupar um atleta numa partida que antecede um momento tão decisivo quanto os mata-matas? Isso pode implicar lá na frente. O Brasil vai chegar na final sem poupar, por exemplo. Se ele pega uma seleção que conseguiu poupar, ele chega de fato muito mais desgastado. E tirando o Fagner, final de temporada de todo mundo, né? Ao menos a seleção brasileira. É por isso que a pré-temporada que a seleção fez é muito importante. Porque ela meio que separa níveis diferentes de condicionamento físico. Né? E o trabalho não é homogêneo, porque vai todo mundo chegar com cargas diferentes de cansaço, de temporadas maiores ou menores. Então, por isso que a comissão técnica também, a parte de preparação física é tão grande. Eles trabalham muito individualizado para que consiga dar cargas de trabalho que não exceda o que cada um pode fazer. Então, guardando as devidas proporções do que eu vou falar. Por exemplo, é o Romário, que já praticamente não treinava todos os dias da semana, o Zé Roberto. Então, assim, pela fator idade. Mas você pega um jogador que está muito cansado, talvez ele tenha uma carga de trabalho muito pequenininha para se manter assim, no limiar de excelência, mas sem o risco. E hoje a gente tem alguns fatores fisiológicos que você consegue fazer mensuração para ver se está pronto de machucar e etc., que consegue segurar um pouco essas variáveis. Mas, por exemplo, no caso do Marcelo e de outros jogadores que a gente viu, tem uma coisa que não consegue cercar, isso infelizmente, que é o fator surpresa. É uma perna que se eleva muito, é um movimento muito brusco, aí é onde pode gerar uma contratura, pode gerar alguma coisa desse tempo. Eu acho que o importante é o grupo ser forte. Se o grupo for forte, vai quebrando e vai repondo, vai quebrando e vai repondo. Se você não confia nas peças que você tem, né, e que não dá para uma seleção brasileira que a gente sempre ouviu falar, né, faz 5 times tranquilamente, não sei o que e tudo. E agora quando machuca o Marcelo, fica desesperado que tem que entrar o Felipe Luiz. Ué, não tinha mais 3 seleções do lado de fora aqui, o cara era o segundo, era o imediato, a gente tem que se preocupar com isso. Eu acredito que a chance de quebrar acontece. O grupo é que tem que ser forte para entrar e suprir. Eu acho que o Brasil, os níveis não estão tão discrepantes assim não. Principalmente a parte de trás. Do meio para frente, a gente ainda tem algumas questões diferentes. Aproveitando exatamente sobre isso, tem a questão da recuperação. Igual o Renato acabou de falar, é uma competição curta, de tiro rápido. E a questão da recuperação, por exemplo, Marcelo machucou, o Douglas já... A preparação, né, dele já está falando, o pessoal já está falando que ele não vai seguir na competição, que parece que realmente ele está fora. O Douglas talvez seja um ponto fora da curva, né? O Douglas vinha com um histórico de lesões absurdas, que só eu, pelo menos, eu não vinha acompanhando. Agora que levantou-se, coxa direita e coxa esquerda, ele vinha alternadamente machucando essas coxas. Ou seja, será que numa convocação não era um cara de risco para você trazer? Entendeu? Então, assim, eu acho que ele, especificamente pelo que você está citando, ele é um cara que tem, depois quando a Copa acabar, alguém vai levantar essa lebre. Como é que levou um cara que vinha com o histórico de se machucar tanto nos últimos meses, né, e correndo risco, sem ter certeza que ele estava 100% preparado? Mas desculpa, termina o seu raciocínio. Não, é justamente isso, a questão da recuperação nesse tempo curto. Como que funciona ela? Crioterapia, o trabalho que usam em baixa temperatura para acelerar o processo de recuperação muscular, né, o que assim a gente vê. Recupera o camarada para jogar 2, 3 jogos ou recupera ele para o resto da temporada? Não, recupera ele para o próximo jogo. Recupera ele, estourar de novo, não tem jeito. É o tempo todo beliscando e soprando e os 2 joelhos no chão para isso chegar no final da competição. Porque o risco de estourar vai sempre acontecer. E hoje em dia, o próprio CK, esses métodos que eu estou falando fisiológico, para você poder fazer a aferição de nível de cansaço, a parte de termografia, que vê áreas de calor no corpo, onde precisa ser poupado, etc., cerca demais, mas não cerca 100%. Entendeu? Então, assim, se o cara estourar, é porque não tinha como secar mais, o nego não é irresponsável. Depois dessa aula do professor Anderson, vamos aos palpites, né? O Del gosta, eu também gosto muito. Vamos ao nosso pequeno bolão aqui. Vou pegar 3 jogos pra gente falar rapidamente. Primeiro, Uruguai e Portugal. Palpite de vocês, senhores. Começando pelo Renato ali na ponta esquerda. Palpite ou torcida? Eu vou no palpite da torcida. Eu vou apostar no Uruguai, 2-1 pro Uruguai. E aí, Anderson? Eu vou no 1-1. 1-1 agora não resolve. Depois aí a gente faz outro programa. Não, mas eu acredito, eu vou botar a seleção, vou contra o Renato, eu vou botar 1-0 Portugal.
Agora o Bruno vai ter que Eu desempatar. tô com o Gustavo. Eu tô com o Gustavo, eu vou Portugal. 1x0 Portugal. França e Argentina, a gente tem que falar desse jogo também, desse jogo. Agora, aí, a né? sua pergunta pode repetir. Agora Pode sim. repetir. Então todo mundo sabe que eu tô torcendo pro futebol sul-americano. Eu acho que a Argentina passa 1x0 gol do Messi. Messi com o Renato Eu é... sei que vocês não gostam da Argentina, mas eu me Não, mas eu acho que da Argentina torcida também. pelo futebol sul-americano. Eu acho que da Argentina Aí também. se eu divide acho entre que- razão e paixão, né? Entre a passionalidade e É, a lógico, né? racionalidade. Não dá pra ser cego. Eu acho que 2x1 Argentina. 2x1, Argentina. E aí, Gustavo? Cara, eu acredito que esse jogo vai ficar naqueles 2x2, assim, segurando. Eu acho que vai pros Isso pênaltis. aqui é mais Mas não, mas sofrimento pô- pros argentinos, né? Ah, merece um pouquinho, né, cara? Mas, tipo Boa. assim, mas eu acho que eu botaria, se for pra botar alguém pra ganhar, eu botaria a França, mas por torcer pra França, assim, mas eu acho que vai dar 2x2. Eu vou de 2x1 pra França, acho que a Argentina tá bem desorganizada ainda. Já deu, já tá no lucro já. Pra fechar, Brasil e México, senhores. Brasil Vai e México. ser Alguém aquele- acredita que o México pode passar? Eu acho que o Brasil vai passar, vai ser aquele velho sofrimento. A gente vai ganhar de 1x0 na Bacia das Águas, com o VAR validando o gol. Ah, Vai ser- Ah, lá Vou te Brasil falar, e Costa Rica. O México sempre encrenca com o Brasil, joga É. como nunca, mas vai perder como sempre, com a ajuda. O VAR vai validar o gol. 1x0 Brasil. 1x0. Sofrido. não, O VAR também, né? Sofrido. ah, se for pra sofrer, então vamos sofrer com 2x1. 2x1. 2x1, se não... 2x1, vamos botar 2x1. Antigamente eu falava muito placar com o Brasil tomando gol. Eu achava que a defesa do Brasil ia sempre tomar gol. Ultimamente eu tô mais confiante. Eu tô achando que o Brasil Da indústria consegue. ataque. É, até vai... Verdade. Bom, tô com vocês, 1x0 Brasil também no sofrimento, mas nós passaremos, né? A seleção passará. Anderson, eu queria te agradecer pela participação. agradeço muito o obrigado, convite. volte sempre. Estamos sempre aí com as portas abertas para te receber. Renato, obrigado mais uma vez. Gustavo também, muito obrigado, viu, pela estreia, agradeço. participação de estreia. Gente, ficamos aí com esses resultados e amanhã não tem jogo, mas tem mesa quadrada. Nesse mesmo horário, por volta das 5 da tarde, a gente está aqui no Facebook da Tribuna. Esperamos vocês lá. Um abraço.